eu sou a Vitória da Arroba Marketing Digital e hoje eu estou aqui para te apresentar os nossos serviços. Aqui na Arroba nós oferecemos toda a gestão de redes sociais, também tráfego pago de Google, Facebook e Instagram ADS. Oferecemos artes, designs incríveis, criação e edição de conteúdos e também oferecemos o contato com influenciadores e modelos para crescimento da marca. Quer saber mais? Entre em contato. Eu sou o Dr. Thiago Sivieri, sou cirurgião do aparelho digestivo com especialidade em cirurgia bariátrica. Me formei em 2004, aqui pela nossa Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, FAMERP. Fiz toda a minha especialização aqui e também fora do país. Desde 2009, quando nós começamos a atender nossos pacientes, eu tinha um grande sonho, que era formar uma equipe multidisciplinar muito especializada em atender todos os pacientes que visam o tratamento dessa doença que é a obesidade. Hoje, eu posso dizer que esse sonho está realizado. Hoje a nossa clínica conta com vários profissionais da área, como nutricionistas, psicólogos, psiquiatra, endocrinologista, que é a doutora Francine Sivieri, minha esposa, que nos ajuda muito também nessa jornada do paciente. Todas as nossas secretárias, nós temos um enfermeiro que ajuda nisso também. Então o paciente que vem aqui na nossa clínica, ele tem desde o início da sua jornada um atendimento muito humanizado e especializado. Se você tiver oportunidade, estiver passando por aqui, venha conhecer o nosso espaço. Tenho certeza que você irá adorar e se sentir muito acolhido para o tratamento dessa doença tão prevalente que é a obesidade. Encontrei o verdadeiro shopping das essências aqui em Rio Preto. Se você gosta de saboaria, aromatizadores e perfumaria, vem comigo conhecer a Interessências. Aqui tem tudo o que você precisa para criar produtos incríveis, extratos, bases e muito mais. Então vamos começar falando do carro-chefe da loja, que são as essências assim de perfumaria fina, que são incríveis para você criar perfumes com aquele cheiro que você ama, economizando muito e ainda pode se tornar um negócio muito lucrativo para você. A gente também tem essências de perfumaria árabe, que é um sucesso aqui na loja e sai muito. A gente também tem essências para cosméticos, aromatizadores, velaria, o que a sua imaginação permitir, você pode criar. A gente tem até de pistache, acredita? E para quem busca bem-estar, a gente também trabalha com óleos essenciais e blends perfeitos para trabalhar com aromaterapia. Então, o que você está esperando? Venha nos visitar, conhecer um mundo de possibilidades com fragrâncias incríveis, frascos, tudo que você imaginar você pode criar. A gente está localizado aqui na Avenida Arthur Nonato, 6787, no Jardim Maracanã, em São José do Rio Preto. Te aguardamos aqui. No ar, com Hamilton Trevisan. Fala, audiência, tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan, mais um episódio inédito, episódio número 129. Muito obrigado aí pela audiência, já peço para que você possa se inscrever no canal, ativar as notificações e, é claro, deixar o seu like para a galera que vai estar acompanhando aqui esse episódio hoje com uma convidada muito especial. Antes de apresentar a nossa convidada, quero agradecer a Arroba Marketing Digital. Para você que precisa de uma empresa para poder fazer o impulsionamento da sua marca, para poder organizar aí o seu Instagram, as suas redes sociais, gerenciar tudo isso, a Arroba tem tudo que você precisa, além de captação de áudio, vídeo e faz tudo aquilo para poder realmente a sua marca estar aí sempre no topo, tá? Entre em contato pelo QR Code e tenha mais informações. O Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão. loja.fernandãobebidas.com.br, lá tem sempre as novidades, o que você precisa. Vai fazer uma festa, um evento, tem um comércio, precisa de bebida com a quantidade e a qualidade especial, o Fernandão tem para você. Agradecer a Montana Automóveis. Chegou o momento de você trocar, financiar, vender o seu carro e, é claro, adquirir um produto de qualidade, né? A Montana tem tudo isso para você, uma credibilidade de muitos anos e, é claro, que você, clicando no QR Code aqui, você vai ser direcionado também para as plataformas e pode fazer o melhor negócio, tá? Precisa de um utilitário, tá precisando de um SUV, precisa também de uma caminhonete, cara, tudo que você precisa, a Montana tem para você. Colégio Invictus, já estamos aqui no finalzinho do mês de julho, tá na hora de
de fazer a rematrícula ou matricular o seu filho no Colégio Invictus, que tem todo o suporte do Shark Tank School, e além disso, você pode participar também do Legends. Cara, olha só que bacana, ex-jogadores, ex-atletas participando de um projeto bem bacana. E no Colégio Invictus, você sabe, qualidade absoluta para você fazer o seu intercâmbio com inglês lá em cima, e você pode inclusive aprender, olha só que bacana, educação financeira. Já pensou? Desde pequeno? Então faça sua matrícula no Colégio Invictus. Agradecer a T-Flow, a loja que veste os artistas, a marca que veste os artistas, promoção do mês dos pais agora, sensacional, tem combos, uma caixinha, tem um kit bem bacana, tem esse copo que você tá vendo aqui que é muito legal também. Entra em contato com a T-Flow no @usetflow, tem o cupom no ar 10, você tem 10% de desconto no site inteiro, tá? Então não esqueça, T-Flow junto com a gente. Para fechar essa parte dos patrocinadores, a primeira parte, agradecer aqui ao Sanso Estúdio Automotivo. Cara, você tem seu carro para você cuidar dele, seja banco de couro, para você que tem para poder fazer uma cristalização, polimento, poder colocar um PPF. Cara, o Sanso Estúdio é aquele estúdio de estética automotiva número 1 de Rio Preto e premiado nacionalmente, tá? Então vale muito a pena. Se você não conhece ainda, clica aqui para você ser direcionado. Bom, a nossa convidada é muito especial. Já faz um tempinho que eu queria trazê-la aqui, mas é uma mulher extremamente ocupada, uma correria danada. Ela é mãe, ela é esposa, ela é empresária, influenciadora. Ela faz com que a moda seja muito mais fácil de você entender no dia a dia e vem influenciando e ajudando muitas mulheres. Hoje temos aqui a presença encantadora de Denise Julian. Seja bem-vinda. Muito obrigada, querido, pelo convite, viu? Ó, Demorou, mas consegui vir aqui. Você sabe que eu estou muito feliz, eu queria agradecer demais pelo seguinte, hoje ter uma pessoa do seu tamanho aqui para mim representa muito, e ter a sua generosidade de estar participando aqui com a gente, arrumando o tempinho no meio dessa correria, eu fico muito feliz. Eu tenho certeza que você que está acompanhando também, você vai gostar muito desse bate-papo, que vai ser um bate-papo inspirador, principalmente para você, mulher, né? A Denise hoje conta com mais de 400 mil seguidoras aí nas suas redes sociais, tem sempre uma vida muito ativa, ela vem ajudando muitas mulheres, principalmente em relação à autoestima, que é uma coisa muito importante, e sempre mostrando de uma maneira leve, né? Seja através de ser mãe de gêmeos, esposa, correria do dia a dia, empresária, empreendedora e também influenciadora, além de trabalhar com a moda, né? E poder aí também ajudar a alavancar várias empresas. A gente vai falar sobre a empresa dela também. Temos aqui, eu tinha colocado uma caixinha de perguntas, mas antes da gente falar com elas, eu queria, se tem alguém que não conhece a Denise, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho quem é Denise Julian. Vamos lá. Bom, como você já quase me apresentou, né, toda? Eu sou Denise Julian, né, mamãe de gêmeos, bebês, a Melissa e o Felipe, de 1 ano e 8 meses. Sou casada há 16 anos, eu estou com o Lucas Julian há 20 anos. E eu tô na área da internet já faz uns 13 anos. Eu comecei na internet como maquiadora. Uhum. Eu trabalhava, eu era maquiadora profissional, eu atendia em domicílio, eu ia estar na casa das clientes, fazia maquiagem. E eu decidi entrar na internet porque eu queria divulgar o meu trabalho. Eu fazia maquiagem em mim mesma e eu era minha própria modelo. Então eu colocava meu rostinho lá, fazia maquiagem e vendia minhas maquiagens até os clientes. Comecei a ministrar curso e tal, mas eu era muito tímida. E então eu só postava foto, vídeo era sem fala, era bem tímidazinha. E assim eu fui crescendo bem pouco a pouco. E já entrando aí, só para entender o contexto, como entrou pra moda, minha família toda, meus amigos, assim, muita pessoal de Mirassol. Eu tenho uma amiga muito querida que tem uma loja no varejo lá em Mirassol. E ela me fez um convite. Eu falei, Denise, você não quer fazer umas fotos aqui na minha loja de roupas? Eu falei, eu nunca fiz, eu tô acostumada a fazer de rosto, né? Com as minhas maquiagens. Vem fazer, coloca umas roupas e tal, a gente faz umas fotos, aí você posta no seu, porque eu sei que você tem engajamento com as suas maquiagens, vai que dá certo, né? Claro. Dar uma alavancada nas roupas aqui e o seu público vê também. E aí eu comecei, aí eu fiz umas fotos e deu muito certo. E dei um engajamento legal, aumentou as vendas também. E ela me chamou novamente. E aí eu comecei a fazer algumas fotos para ela. No entanto, uma marca atacadista que vendia para ela lá na loja dela, que ela comprava, né, a marca atacadista, sim, achou interessante e me convidou também para fazer. Que me abriu portas para a área do atacado. Sim. Porque hoje 95% do meu trabalho é a área no atacado. Sim. Então eu faço muitas fotos para a área do atacado.
E foi aí que eu entrei. E eu tenho parceria com essa marca atacadista, que é muito carinho que eu tenho pela Ana Mestre. Faz 13 anos, né, que eu tô com legal. essa marca. E eu entrei e comecei a fazer fotos e foi assim. E eu fiquei 7 anos ainda trabalhando com maquiadora, e misturando com fotos e tal. Até eu me sentir segura, ver o que era mais rentável, o que era mais... Porque a maquiagem, ela tomava muito meu tempo no fim de semana. Sim. Era sábado, era domingo, então era muito puxado. Aí eu falei, eu prefiro, né, ficar... a trabalhar durante a semana e ter os meus fins de semana com a minha família. E aí eu larguei a maquiagem e fui para as fotos. E aí comecei a engajar nas redes sociais. E nessa época aí, a sua timidez já tinha ficado meio de lado. Para as fotos, ok. Mas para os vídeos, demorou um pouquinho, viu, Ainda tava Milton? travando. Demorou um pouquinho. E eu não julgo quem tem dificuldade em falar. Sim, claro. Porque é muito difícil. É um esforço, é intencionalidade, né? Eu dou até uma dica para você que às vezes tem essa dificuldade. Como que eu faço para ficar mais desinibida e tal? Não espera que seja natural, né? Não espera que vá acontecer. Você vai acordar e falar, nossa, agora eu sei falar. Agora pronto, nasci... Não vai acontecer. Eu recebi uma dica que eu acho que vale a pena para você também que está começando. Você filmar de frente, assim, você vai filmar a sua loja, vai filmar seu look, e você vai falar assim, sentido selfie. Você mostra assim, vai falando. Então você não está se vendo. Sim. Você fica menos crítica. Na verdade, você não está preocupada tanto verdade. que os outros estão, você está preocupada com você é crítica. Então você vai se filmando e vai falando. Então vai diminuindo um pouco a timidez. Aí aos pouquinhos você vai falando, vai olhando de frente e pensar mais no que você quer falar do que no que você está se vendo. Isso é importante. Pensar no conteúdo. Sim. Né? Então, isso me ajudou bastante. Levou um tempinho ainda, né? Não é fácil a questão da fala. É mais difícil. Mas é uma coisa muito... hoje em dia, né? A pessoa vê... Inclusive, para poder dar um engajamento, tem que ser uma coisa mais natural. Sim. Porque aí você mostra a sua credibilidade também. E quando você mostra o seu rosto, né? Principalmente para quem tem loja, é claro que você contratar uma influenciadora, você contratar uma Denise Julian é uma outra coisa. Mas às vezes você mostrando também o seu rosto, mostra assim, pô, aquela loja é legal. A pessoa, ela acredita naquilo que ela vende, né? E mostra tudo que ela tem. Então, isso é importante. A gente estava conversando aqui no off, né? Sobre a credibilidade. Sim. Eu acho que isso é o que... anos a gente tem perdido muito nas redes sociais. Então a gente tá um pouco chato já essa coisa das influenciadoras, tá um pouco queimado, né? Porque cada dia a influenciadora fala que essa é a melhor loja, essa é a melhor marca. Então isso tá um pouco pesado. E uma coisa que eu decidi, né, desde quando eu comecei, era pensar em credibilidade em relação ao dinheiro, porque isso pesa mais. Claro. Então, para você ter uma ideia, quando eu quero falar sobre um produto, seja cabelo, ou seja produto que eu vou ingerir, um medicamento ou vitaminas, a marca vai me contratar, eu vou experimentar esse produto por 3 meses. Já é praxe, meu. Sim. Eu experimento. Fez sentido para mim? Ok. Porque se caiu o cabelo da cliente, da cliente, eu falo cliente porque a gente tá acostumado também, da seguidora, ou se não fez, eu experimentei uma maquiagem, pipocou minha pele, isso vai me queimar, vou perder credibilidade, isso não vai fazer sentido para mim. Então, isso já é um costume que eu tenho desde esses 13 anos, desses 10 anos de caminhada na internet, eu faço esse teste. A não ser que a marca, ela fala, não quero que você faça teste, mas não precisa falar que você indicou. Então, a marca, ela promete isso, deixo claro, especificado. Com isso, eu ganhei a minha comunidade. Então, a minha comunidade sabe, o que eu for falar que eu ingeri, ela sabe que é verdade, porque eu usei, eu testei. O que eu não posso, o que eu falo, realmente eu não testei. Então, isso, eu ganhei a minha comunidade. Eu passo a verdade. Então, isso faz sentido pra mim. E é uma coisa assim também, porque às vezes a pessoa nem vai falar sobre a marca, né? Ela vai falar assim, aquele produto que a Denise indicou não é legal. E aí você vai, mas que produto? Aí a pessoa que vai ver depois qual é a marca. E mesmo assim, ainda existe um risco muito grande de talvez por a pessoa ter uma alergia, alguma coisa, ter dado algum problema. Exatamente, não tem um controle sobre isso. Não tem como. Né? Mas é impressionante, né? Porque você, e hoje, querendo ou não, você é uma marca, né? Sim. Então a sua marca ela é ligada e ela agrega um monte de gente. Já perdi dinheiro com isso, com certeza. Já perdi trabalhos importantes de grandes marcas, porque realmente não fazia sentido para mim. E uma outra coisa também é prestação de serviço. Por exemplo, vê se eu vou te ganhar, você tá assistindo meus stories. Sim. Gente, eu tô aqui no salão tal,
olha, o meu cabelo, essa cabeleireira é a melhor cabeleireira do mundo. Mês que vem eu estou em outro salão com uma outra cabeleireira. Gente, essa é a melhor cabeleireira do mundo. Você vai confiar em mim? Que credibilidade que eu passo? Exatamente. Não faz sentido, né? Então, tipo assim, nossa, tá na cara que é contrato, na cara que é permuta. Não faz sentido isso. Então, isso pra mim é muito sério, né? Então, como eu me coloco no lugar do seguidor, né? Então, eu acho que isso é muito sério pra minha credibilidade. E mesmo porque, assim, principalmente quando a gente fala em cabelo, alguma coisa nesse sentido, tem sempre aquela pessoa de confiança. Né? Porque não é... Tudo bem que você pode dizer, ó, aquela ali é a melhor que tem, a mais renomada, mais seguidores, mais clientes, né? E às vezes você nunca foi nela. Mas você tem aquela outra que você vai, que você fala, nossa, eu não posso trocar isso aqui, né? Trocar o certo pelo duvidoso. Pode até ser que realmente a outra vai fazer uma transformação em você, né? Mas é uma coisa muito particular, né? E tá tudo bem você trocar. Sim. Mas espera um tempo, sabe? Dá um período, sabe? Fala, eu decidi trocar, seja sincera também, sabe? Eu decidi trocar, quero experimentar coisas. Mas para você ter essa sinceridade com a sua comunidade também, né? Ó, e hoje a gente vê, você estava falando aqui, né, no início de tudo, assim, maquiagem hoje é uma coisa que é essencial, a gente percebe e todos os dias se formam mais e mais profissionais em relação à estética, né? E produtos chegam todos os dias. Você deve receber muita coisa aí para poder experimentar, para poder ver como que funciona, né? E como que você faz uma avaliação assim? Hoje em dia, você vê que as pessoas estão mais preocupadas em fazer um produto de qualidade mesmo, para realmente ter essa credibilidade depois? Ou a galera ela vê um negócio e quer inventar e coloca ali com um cheirinho, um sabor, alguma coisa diferente? Eu vejo que as marcas, elas estão muito antenadas com a sustentabilidade, fazendo muitos produtos veganos. Então, elas estão bem antenadas a isso. E eu vejo que tem recebido bastantes produtos nesse sentido. Produtos naturais, né? Então, eu acho que a galera tá bem atenta e as pessoas também estão aceitando mais isso. Estão muito ligadas a essa questão. Tá bem bacana, tá legal. Show de bola. Ó, você que está assistindo, não esqueça, hein? Se inscreva aqui no canal, ative as notificações. Hoje um bate-papo muito bacana aqui, inspirador, com a nossa querida Denise Julian. Denise, temos aqui algumas perguntinhas. A Sandra mandou aqui pra gente. Olha, a moda pra você é mais estética, mais expressão pessoal ou mais uma forma de empoderamento? Eu consigo dividir ela em duas partes. Hoje eu trabalho com a moda. Sim. Então, tem muita coisa que eu uso no meu trabalho que não tem a ver comigo. Eu sou uma personagem ali. Então, eu preciso usar roupas que não combinam comigo, que não tem a ver comigo. Então, eu tenho que vestir como personagem. A marca está me pagando para usar aquela roupa. Mas, querendo ou não, eu acabo imprimindo a Denise ali. Com meus acessórios, com o meu cabelo, né? Com a Denise ali. A outra modelo pode usar a mesma roupa que não vai ficar a Denise, né? Eu ia te falar isso. A gente acaba imprimindo a Denise ali. Mas eu não uso a roupa. Talvez aquela marca, a roupa que eu estou ainda não tenha esse poder de usar. Não, marca, essa aqui eu não vou usar. Ainda não tô nesse nível de escolher a roupa que eu quero. Mas um dia eu chego lá. Então, hoje, o meu trabalho ainda uso roupas que ainda não me identifico. Então, eu uso a Denise como personagem ali. Agora, a Denise no meu dia a dia. Então, a moda pra mim, hoje, Denise mãe, é confortável. Então, é atual pra mim. É o conforto, é o que eu tô vivendo hoje. A moda hoje expressa aquilo que eu tô vivendo, né? É a minha realidade agora. Antes de ter meus filhos, amava um salto alto, né? Mas a maquiagem que tá sempre... O delineado, bem... Meus filhos estavam no hospital, meu marido estava no hospital, o delineado tá aqui. É a Denise. Essa sou eu, é a minha personalidade, entendeu? Então, eu acho que é a gente. É o atual, é o que a gente tá vivendo. Então, eu acho que é isso. Mas você já fez não precisa falar o nome de marca, nada não. Mas você já fez algum... vamos supor, você recebeu suas fotos e tal, tava lá tudo postado. O pessoal que te contratou falou, nossa, ficou perfeito, ficou sensacional. O feedback foi incrível, os fãs amaram. Mas você falou, não ficou legal. Ah, sim, várias vezes. Com certeza. Essa roupa não combinou comigo. Com certeza, sim. Mas é porque fica uma coisa mais normal hoje em dia, né? O Hamilton, pra você ter uma ideia, às vezes tem mês que eu fotografo uma média de 400, 500 looks. Nossa, é muita coisa. São muitos looks, né? Então não dá pra ter essa escolha, essa peneira, né? Então tem muita coisa que eu gosto e muita coisa que eu não gosto. A maioria eu não gosto, né? É muita coisa. Mas é impressionante, né? Porque a gente fica vendo... Às vezes eu faço uma produção na rádio lá, um comercial,
E eu ouço depois, né, na hora que eu tô no carro, eu falo, não ficou legal isso aqui. Mas o cliente falou, nossa, cara, sensacional, todo mundo falou bem. Mas aí é o nosso critério, é o nosso gosto, A gente é pouco né? crítico também, né? E eu falo, não, eu vou refazer isso aqui, cara. Eu vou chegar lá e eu vou. Mas aí o cara gostou, ele que Sim. contratou, então eu deixo. Mas a gente tem que ser um pouco menos perfeccionista. assim. Sim, a gente é, né? Mas não tem como. Uhum. Ó, a Débora mandou aqui. Denise, como que nasceu Denise Julian Store, né? Que tipo de mulher você sonha em vestir quando criou sua marca? Nossa, que legal essa pergunta. Como eu te falei, 95% do meu trabalho hoje Uhum. é no atacado. Sim, E os meus seguidores, eu tenho lojistas e também tem seguidores comuns, pessoas que são do Claro. varejo e tal, que tinha essa necessidade. Vai, eu quero comprar, mas eu não consigo, porque as marcas do Sim. atacado só podem vender para lojista. sim. Então, por que não montar uma loja que dá acesso às minhas seguidoras a comprar as marcas, alguma das marcas que eu faço no atacado? Fazer essa ponte, né? Então, por isso, eu montei o site www.denisejulianstore.com.br e lá tem algumas das marcas que eu fotografo, outras têm a autoria, tal, algumas peças que eu desenvolvi. E para ter acesso, né, no varejo, que a pessoa pode comprar por lá. Ó, tem uma pergunta aqui que eu achei muito interessante, que é da Marcela, ela mandou aqui, e eu sempre quis ter eu sempre tive essa dúvida. Como que a pessoa consegue equilibrar, né, na verdade, a tendência com a autenticidade? Porque a tendência toda hora muda, se seja uma cor, alguma coisa que vem, um modelo, alguma coisa nesse sentido. Até uma vez eu entrevistei um rapaz, que ele tem uma loja, que ele falou assim, cara, uma vez a gente comprou mais muita coisa para poder vender. Aí entrou uma novela, e na novela tinha um vestido, um estilo de roupa, que a gente teve que comprar. Aquilo lá ficou lá no estoque, e a gente teve que comprar para poder fazer. E as tendências também que muita gente vê, muita gente segue hoje, principalmente em relação às redes sociais. Mas aí tem aquela parte da pessoa ser autêntica naquilo que ela segue, né? Como que consegue fazer esse equilíbrio? É complicado. Recentemente, a gente teve o boom do borro. Sim. É uma pegada mais os anos 90, muitos acessórios. E mesmo algumas marcas não tendo nada a ver, né, com essa proposta, eles só porque era tendência, tava todo mundo usando, eles queriam imprimir isso daí na roupa e não ficou legal, não ficou bacana. Então, eu acho que a gente precisa ter esse equilíbrio, né? Tem a ver com a minha marca, tem a ver comigo, né? Eu acho que ter essa ponte. Eu já tenho um pouco de dificuldade, até mesmo com essas coisas de modinha, de trend. Eu não gosto muito de seguir Entendi. isso. Até então, o meu ritmo de internet, no começo, como faz muitos anos, faz 13 anos que eu tô seguindo nessa linha da internet, sempre teve essa coisa, você precisa, para o algoritmo aumentar, você precisa seguir isso, você precisa fazer tantos stories, você precisa fazer isso, agora é carrossel que tá seguindo. Eu não conseguia seguir isso, essa caixinha. Eu seguia o que eu achava que fazia sentido para mim. Então, hoje eu viralizei por conta do meu cabelo curto. Agora eu tô com cabelão, né? Um período de fazer fotos agora para verão, vou ficar alguns meses com ele. Então, eu viralizei por conta de penteadinhos curtos. E aquilo eu vi que fazia sentido. Então, eu fui nisso. Sim. Eu achava que aquilo fazia sentido e embora o algoritmo, os coaches as trends falavam o contrário. Mas aquilo fazia sentido para mim. Então, nessa coisa da tendência, as trends, tem que fazer isso, todo mundo tá postando isso, a dancinha, nunca me pegou. Então, acho que é o que faz sentido para mim. Quais são os meus valores, sabe? Então, não cai, não. E é uma coisa também que hoje em dia, como você já tem um público muito fiel também, né? Que o pessoal vê e tá sempre assistindo e acompanhando. Às vezes sai alguma moda, sai alguma coisa, uma tendência, a pessoa fala assim, mas eu não vi nada que a Denise postou sobre isso. E o pessoal já fica meio esperando para ver se você vai colocar ou não, né? E eu já tive questionamento sobre isso. É? Teve uma vez que todo mundo tava postando alguma coisa. Sempre tem alguma coisa, né? Sim. Que posta. Não lembro o que era algum luto de alguma coisa. Tinha que postar, acho que uma foto preta na internet. Eu não Entendi. lembro. Alguma coisa nesse sentido. Entendi. E várias pessoas me questionaram no direct. Você não vai postar? E eu falei, gente, eu tenho que postar? Eu tenho que seguir? Me questionei. Eu falei, nossa, acho que eu tenho que postar. Não, mas espera aí. Por que eu tenho que postar? Né? Então, tem esse questionamento, essa coisa do que eu decido, as pessoas decidem. E até para poder falar, você já parou para pensar o tamanho que você tá hoje, assim, em relação a essa... Porque tem a gente não pode fazer uma comparação
daquilo, igual, por exemplo, a pessoa entrou em contato e falou, ó, você não vai postar nada, você não vai se manifestar, se posicionar, né? A pessoa fica esperando uma coisa desse sentido, cobra, né? Meio que assim. Mas também é muita gente, né, que está envolvida nas suas redes sociais e muita gente que te acompanha e te tem como espelho, te tem como uma inspiração. E isso meio que, não que obrigatoriamente, mas se tornou uma responsabilidade, né? Sim. Daquilo que você fala, daquilo que você faz, daquilo que você veste, um posicionamento, alguma coisa nesse sentido. Você já parou para pensar assim o tamanho hoje que é a sua marca, o tamanho que chegou o seu nome? Teve um momento que isso aconteceu, que caiu a minha ficha. Eu demorei 10 anos para engravidar. Eu precisei fazer tratamento por conta de uma endometriose. Então, todo mundo sabia que eu tinha essa dificuldade. E eu fiquei muito feliz e eu quis abrir isso para ajudar as mães, as tentantes. Sim. Né? Então, quando eu engravidei, eu contei toda a minha história para os meus seguidores, para minhas seguidoras. Deixei isso salvo, se alguém tiver interesse, tem na caixinha lá nos destaques. E eu senti muita vontade em contar. E eu contei detalhes, eu ia contando, chá revelação, tudo como foi. Eu estava muito feliz, eu queria contar, eu tinha necessidade. Foi maravilhoso. Eu participei demais nos stories lá. Então, foi incrível. E eu tinha uma média, assim, uma média normal de 15, 20 mil visualizações nos stories. Sim. E quando eu fui ter os bebês, e eu fui pra maternidade. Então, foi de última hora, eles nasceram prematuros. E foi meio que no susto, assim. E eu fui aparecer no outro dia pra contar. E, de repente, a hora que eu olhei os stories, tava 60 mil visualizações. Nossa Senhora. Eu levei um susto. E muitas perguntas. O que aconteceu? Eles estão bem? Responde, as pessoas cobrando. Mas eu via que era carinho. Sim, sim. E era muita cobrança. Preocupação. E eu já tinha mensagem no meu WhatsApp de amigos e familiares. Vai responder, Denise, eu preciso saber o que está acontecendo. E eu já tinha o puerpério, já tinha que lidar ali, já tinha que lidar com o TI, tinha que lidar com tudo, com corte, com um monte de coisa. Aí eu parei para pensar, eu não quero isso. É assustador, né? Eu não quero isso para mim, não agora. E aí foi aí que eu decidi brecar. Eu falei, a maternidade, eu não vou querer dividir como eu dividi na gestação. Então, foi aí que eu falei, olha, eu vou falar geral, superficial. E eu falei, olha, gente, vou fazer... Não me manda pergunta que eu não consigo responder. E eu fui mandando notícia. Olha, eles estão ainda internados, vão ficar ainda uns 15 dias, precisa ganhar peso. E mandava uma geral. Mandava sempre notícia, porque eu sei que tem carinho, eu tenho carinho pelas pessoas. Pessoas que falam que me amam, sabe? Claro. Eu tenho respeito pelas minhas seguidoras, pelos meus seguidores. Mas eu me sentia invadida. E aí, a maternidade, eu decidi dar esse break. Eu não compartilhei sobre a forma de alimentação com meus filhos. Eu não compartilhei sobre amamentação. Eu não compartilhei muitas coisas. Porque eu não estava disposta a ouvir opinião. Eu não estava disposta a lidar com esse tipo de... Que vem muitas críticas, né? E eu já tinha que lidar comigo mesma. 2 nenês, puerpério, dificuldade com a alimentação. Eu não estava bem, às vezes, comigo mesma, ter que lidar com isso. Então, a proporção era muito grande, era a visualização absurda, 50, 60 mil nos stories. Isso foi gigantesco. Aí foi aí que eu tive noção de como, uau, tá grande. Eu não quero isso agora não. Tem um cara que eu sigo nas redes sociais, que eu sou muito fã dele, eu já falei várias vezes dele aqui, que é o Felipe Tito. Eu sou muito fã do cara. E ele falou sobre isso uma vez. Ele falou assim, por exemplo, tem muita gente que não sabe que ele é casado. Muita gente acha que ele é solteiro, muita gente acha que ele é casado, né? Mora com a esposa e tal, ele tem filho e tudo mais. Mas ele falou, é até aqui. Até aqui você vai saber tudo sobre a minha vida. Até aqui você pode comentar, você pode falar, você pode fazer alguma coisa sobre os eventos, sobre as coisas que eu faço. Daqui pra cá, não. Daqui pra cá é outro limite, vidro, né? E tal, pra não confundir a situação, né? E eu comecei a perceber, eu falei, cara, o cara tem razão. Porque o pessoal invadia muito, querer saber sobre isso. Até que um dia, né, que eu soube que ele era casado. Aí, hoje eu sigo a esposa dele também. E aí eu falei assim, cara, que bacana, né? E ninguém achou ruim, assim. É a mesma coisa que você fez. Pô, vocês me acompanham, eu sei que vocês me amam de verdade. Tem muita gente ali. Mas calma, que até aqui vocês podem acompanhar. Porque é muita coisa.
É muita coisa. E é muita gente envolvida, E né? tem a vida real, né, Milton? A vida real. Tem essa, que essa é muito mais difícil do que aquela que é postada. Exatamente. E a gente posta fragmentos, né? Sim. Nossa, Denise, sua vida é perfeita. Isso aqui é um segundo, é um flash. Claro. É como um álbum, é um álbum de fotografia. Eu vou pegar a mais bonita. Tem as fotos que saem com o olho fechado, tem as fotos que eu saí movimentando. Qual que eu vou escolher? É que eu tô bonita. E tá ali. Sim, verdade. Ó, se quiser tomar uma aguinha aqui, deixa eu dar um recado pra você. Tá muito bacana, né? Não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, deixar o seu like. Hoje, essa convidada encantadora, nossa querida Denise Julian, junto com a gente. Deixa eu falar aqui da Tricolor Informática, nossa grande parceira. Pra você que tá com problema aí no seu PC, pra você que tá com problema em relação também a tudo que você precisa em relação à internet, na Tricolor tá completando 20 anos agora. E o mais bacana é que tá cheio de promoção pra você, tá? Hoje eu tava vendo uma promoção especial que você vai encontrar o leitor de código de barra. Sabe aquele tanca lá? Por apenas R$ 149,90. É isso aí, R$50 de desconto para você. Tem mais um monte de coisa, você recebe cupons para você concorrer aos prêmios, tá? 2 endereços da Tricolor. Fica na Avenida Danilo Galeazzi, aqui em Rio Preto, e também na Camilo de Moraes, fica na Danilo Galeazzi, né? E também na Rua Camilo de Moraes, em Badiba City, tá? Tricolor Informática, sempre com prêmios especiais para você que está acompanhando aqui também o No Ar, beleza? Aproveitar também e agradecer aqui a Casa de Carnes Roseiral, que é o famoso açougue do Abel. Cara, fica ali na Major Léo Lerro, 1120, próximo da Igreja São Judas. Lá na Roseiral, você encontra as carnes sempre inspecionadas, qualidade absoluta, e tem as carnes fracionadas. Olha só que bacana, eles falam como kit mistura, né? E para você também que tá fazendo uma dieta, tem as carnes, lá você encontra o kit mistura light, com carnes magras, que dá para você fazer uma alimentação muito mais saudável, tá? Tem os espetinhos que você encontra também, principalmente as caftas, as mais temperadas, incríveis, e tem sempre no final de semana aqueles assados especiais. Casa de Carnes Roseiral, o famoso açougue do Abel. Falar da Interessências, que é a loja mais perfumada aqui de Rio Preto. Olha só que bacana, na Interessências você encontra perfumes finos, tem aromatizadores, você encontra essências especiais para você poder criar, inclusive, o seu perfume. Tem muita gente, e tem o marketing olfativo, que é muito importante também. Já pensou você chegar na sua loja e ter aquele cheirinho feito por você? Na Interessências você consegue. Interessências.com.br, @Interessências também no Instagram. Falar da Imobiliária São José, nossa grande parceira também. Hoje, em praticamente todos os condomínios, você vai encontrar a Imobiliária São José. Seja já a sua casa pronta, seja o seu apartamento, seja para você que está precisando também de um local para poder montar a sua empresa, o seu comércio, né? Ou até mesmo na planta. Cara, a Imobiliária São José tem tudo o que você precisa, o Instagram sempre atualizado. Vá lá, conversa com os corretores, toma um cafezinho e você vai fazer o melhor negócio. Para a gente fechar essa parte dos patrocinadores, falar da Ana Campos, consórcio e consultoria. Ana Campos, que agora também te ajuda não só a realizar o seu sonho de ter sua casa, de também, é claro, ter o seu carro, montar o seu negócio, mas você pode trabalhar com consórcio, juntamente com o consórcio União, tá? Ela faz mentorias, lives toda semana e tem muita gente faturando uma grana bem legal, tá? Vá na Ana Campos Consórcio e Consultoria, número 1 em consórcio e alavancagem também de patrimônio. E falar da Prime LED, você já deve ter visto aí a foto do No Ar em vários lugares aqui da cidade, a primeled.painéis lá no Instagram, você consegue colocar a sua marca, a sua loja e a sua visibilidade é muito maior. Já pensou, o carro para no trânsito, tá sua marca exposta lá, são mais de 50 LEDs espalhados em toda São José do Rio Preto e presta bem atenção, menos de R$10 por dia você já vai ter a sua marca exposta. Quem não é visto, não é lembrado e o seu produto não será comprado. Então entre em contato com a Prime LED, é só você ir direto no primeled.painéis. Denise, você falou uma coisa muito importante aqui, né, sobre você já tinha comentado um pouquinho sobre em relação aos conteúdos que você faz e a quantidade de pessoas que te assistem, a quantidade de pessoas nesse sentido. O que você acha que faz com que o seu conteúdo realmente tenha esse engajamento tão grande, né, e atrai tanta pessoa, assim, tantas mulheres tão conectadas? Olha, como eu te falei, eu viralizei por conta do conteúdo de penteadinhos para cabelo curto. Sim. Eu tenho vídeos com 2 milhões, 3 milhões, muitos vídeos assim que viralizaram. E eu aprendi desde o começo, assim, uma coisa que me deu um start. E no começo foi difícil entender, assim, né? Mas, cara, é chato. Mas as pessoas são consumidoras. Elas querem o que eu posso oferecer para elas. Sim. Elas não estão preocupadas comigo. Elas querem o que eu posso oferecer, entendeu? O que eu posso dar para elas. O que você tem de útil para mim hoje, Denise? Tá, você vai me ajudar então a fazer um penteadinho pro fim de semana. Vou ficar por aqui, tá? Então, quando uma pessoa vem para mim e fala, Denise, como que eu posso deixar o meu conteúdo mais interessante?
Se você deixar o seu feed maravilhoso, super lá, perfeito com as suas fotos, é uma galeria de fotos. Sim. A pessoa vai entrar lá e vai achar bonito, mas talvez ela não fique por ali. Agora, se você tem alguma coisa que ela vai querer, vai consumir, vai deixar ela, nossa, aqui eu posso aprender algo, aqui eu posso tirar algo, aí ela vai querer ficar, ela vai te seguir. Então, eu vejo que as pessoas são consumidores. Entender isso mais rápido, acho que dói menos. Ó, e hoje em dia tem uma coisa também que é absurda em relação às redes sociais, que são as comparações, né? Sim. Porque seja em relação a perfis, em relação a marcas e tudo mais. Como que hoje em dia a gente consegue organizar isso, né? E manter, talvez, não sei se a pessoa seja vamos falar de autenticidade, mas que a pessoa, igual você falou, a pessoa vai ali, ela vê o que eu estou oferecendo e ela fica, né? E em meio de tudo que acontece, porque tem várias formas de você atrair, mas ela fixa, por exemplo, naquilo que você está fazendo, naquele seu canal, pela credibilidade que você já tem. Mas a comparação, ela é inevitável. Sim. Seja com uma roupa, alguma coisa, provavelmente, nem só de flores a gente vive, então alguém vai estar vendo algum look seu e não vai gostar, vai falar, não ficou legal, não combinou com ela, alguma coisa nesse sentido, aquela outra roupa ficou bacana. Como que é esse mundo das redes sociais em relação às comparações? Vou te dar um exemplo meu mesmo. Semana passada, eu fiz não, faz 10 dias já. Eu mudei o cabelo. Então, faz 7 anos que eu estava com o cabelo curto. Que eu comecei a criar conteúdos com o cabelo curto. Então, eu cresci na internet com o cabelo curto. As pessoas acostumaram a Denise com o cabelo curto. E eu fiz a mudança com o cabelo. E eu tive uma rejeição absurda. Assim, que eu até assustei. Eu sabia que as pessoas iam achar ruim, assustar, né? E assim, as pessoas assustaram, né? Falei, meu Deus, cadê a Denise? Eu quero a Denise de volta. Essa não é a Denise. Socorro, Denise, corta o cabelo, volta o cabelo. Não, cadê a Denise? E os penteadinhos? E minha inspiração. Então foi uma revolta, assim. Falei, caramba, eu não posso escolher o meu cabelo. Aí eu fiz um vídeo, né, nos stories. Gente, calma, uma temporada, né? Eu só tô usando pra fazer umas fotos de verão, pra mudar um pouquinho. Logo eu volto meu cabelo. Isso aqui tira e coloca, tá tudo certo. Mas eu fiquei até assustada, porque algumas pessoas ainda colocavam no meu direct e falavam assim, você não vai responder a gente? Eu falei, mas eu nem perguntei a opinião, entendeu? É assustador, é assim, né? Tipo, a pessoa, eu nem perguntei se gostou ou não, ela deu a opinião dela e ela ainda quer uma resposta minha. Então, elas invadem a gente, elas são agressivas, mas assim, gratuitamente, às vezes por um susto. Então, ou seja, terapia em dia, hein? Mentira. Não, e tem muita gente que coloca tem que assim, né? terapia em dia. E eu vejo que tem muita gente que coloca assim, gente, tô pensando em cortar o meu cabelo, o que vocês acham? E coloca lá pro pessoal votar. Eu nem pergunto. Aí fica difícil, né? Porque aí você segue a sua vida dependendo da opinião de quem te segue. Exato. E ao contrário, você que é influenciadora, né? Uhum. E eu falo assim, gente, não é possível que a pessoa parou, e às vezes o pessoal não concorda. Sim. Porque lá deu 88% contra 12%, o cara fala assim, mas não é possível que eu vou ter que fazer esse corte. Sim, a não ser que ela realmente ela tá muito em dúvida. Mas eu tô falando nesse caso que a gente tá falando da comparação, claro, né? Claro. Essa rejeição, mas é claro que eu tive vários comentários positivos, de aceitação, até as pessoas que têm o cabelo comprido. Aguardem que vai ter vários vídeos de penteadinhos para pessoas que têm cabelo comprido. Tem um lado positivo disso, é um período, né? Uma temporada. E aceitar um novo é muito difícil, né? Assim, a comparação, ela... Às vezes, ela machuca, né? As pessoas veem, falam... Mas às vezes é entre elas mesmas. Então, às vezes, você acaba entrando lá, a pessoa, ela tem vontade, ela acaba revelando mais dela mesma. É isso aí. Então, por isso que a gente precisa saber o que a gente quer, né? Se conhecer. Olha, eu falo uma coisa, se a gente não trabalhasse com redes sociais, eu já tinha desistido de rede social, porque é muito cansativo. É muita gente falando coisas que não tem nada a ver, né? Outro dia eu até... postei um negócio que é assim, que a rede social deu voz, né, a quem não entende nada, mas você não precisa dar os seus ouvidos para essas pessoas, né? Exato. Porque é doentio, chega às vezes, é muito, muito complicado. Sim. Ô Denise, existe algum ritual de beleza, né, ou autocuidado aí que você não abre mão de jeito nenhum? Olha, eu sou uma pessoa muito disciplinada, eu treino, não abro mão dos meus treinos. Maquiagem, eu gosto muito do delineado e
rímel, sou apaixonada. Eu acho que eu olho assim no espelho e falo, o que tá faltando? Vou fazer um delineado. E até mesmo algumas mães, às vezes, me mandam mensagem no direct, até mesmo amigas que acabaram de ter bebês. Falam, amiga, eu tô cansada, o que me ajuda? Parece que eu me perdi de mim. É claro que eu passei por isso também, eu passo por isso, né? Mesmo que as crianças estão com 1 ano e 8 meses. Mas algo que me ajuda é quando eu olho pra mim, sabe? Quando eu tenho tempo pra mim. E o tempo pra mim, às vezes não é o mesmo pra outra pessoa. Sim, Né? claro. Eu falo isso para minhas amigas e até para algumas seguidoras. É cuidar de mim treinando e fazendo uma maquiagem. Isso me deixa bem. Às vezes o tempo pra você seria um café, um banho demorado, uma caminhada, uma volta no quarteirão. Assistir uma série. fazer Assistir alguma uma coisa, série, ter esse tempo. Né? Mas pra mim, eu lembro quando meu marido ele teve um período que ficou internado, ele ficou mal, né? E meus filhos também precisaram ficar internado. E eu lembro que eu tava no hospital, eu acordava, falei, peraí, como que eu faço pra ficar bem? Acordava lá, passava o delineado, as enfermeiras chegavam, a médica chegava, como assim? Eu falei, tô pronta pra aguentar mais um dia. Nem dava pra perceber o que estava acontecendo, né? Não era uma máscara, mas era como eu me sentia bem, sabe? Como eu me sentia bem. Pra enfrentar, né? Pra enfrentar, é o meu jeito, É. né? Então, isso é um autocuidado, é um carinho que eu tenho por mim. Ó, chegou aqui, tinha algumas perguntinhas sobre os gêmeos, porque, né, a gente sabe disso aqui. A Vânia tá perguntando, ô Denise, o que a maternidade de gêmeos, né, te ensinou sobre você mesma? Porque, gente, existe a maternidade de gêmeos, né? É diferente. Por exemplo, uma vez eu entrevistei um casal pai de quadrigêmeos. Nossa, eu falei, cara, eu queria te perguntar tanta coisa, mas eu tenho até medo de perguntar, né? Porque, imagina, 4, né? Meu Deus do céu. Mas é muito diferente, né? Porque, pô, são 2 crianças de uma vez, né? Um casalzinho ainda. Tinha alguma coisa, por exemplo, que te apresentou, né? Um novo, assim, uma Denise nova? Completamente, né? Eu, como eu te falei, tenho uma personalidade, assim, disciplinada, focada, controle. Então, depois que eu virei mãe, eu vejo que eu não tenho controle de nada. Então, tipo assim, uma rasteira. Nada, eu não controlo nada, eu não sei de mais nada. Eu vivo hoje. Então, hoje o que as crianças dormem? Hoje ela dormiu, amanhã eu já não sei, Sim. né? E assim, eu tenho referência de ter 2, né? Não sei o que é ter 1. Não, 2 é muito difícil. Essa noite mesmo eles ficaram acordados 2 horas, Jesus. É que a gente tem ajuda durante o dia, como a Sim. babá. À noite a gente nunca teve, né? Então a gente sempre foi só eu e meu marido. Então a partir das 6 horas é só nós 2. Então, é puxado, é muito puxado. Mas eu aprendi muita coisa. Até mesmo a questão do egoísmo, né? A gente abre mão de muita coisa, a gente vê que a vida não é só nosso mundinho, a gente é outra coisa. Vive pra outra pessoa. Vive pro outro, abre mão de muita coisa. É incrível. Dá trabalho? Muito trabalho. Mas vale muito a pena. É incrível. Ó, tem alguma história cômica aí que aconteceu entre os gêmeos, né? Coisa que você talvez não postou, mas se postasse ia ser um viral, assim, porque o pessoal ia acompanhar. Uma coisa engraçada, inusitada que aconteceu na hora de trocar, ou uma roupa, alguma coisa assim nesse sentido. Tem muitas histórias. Teve uma que até postei que deu muita polêmica. Vou te contar aqui. Quem tem nojo tá pro ouvido. Meu Deus. A gente estava saindo para viajar e o Felipe, ele devia ter uns 6 meses, mais ou menos. Minha mãe chegou, foi segurar ele e começou a brincar. Tinha acabado de mamar. Foi brincar com ele, chacoalhando ele, chacoalhando ele, chacoalhando ele. Levantou ele e ele vomitou Nossa. na boca da minha mãe. Meu Deus do céu. E nisso eu tava filmando a brincadeira e pegou no vídeo. E a gente deu muita risada, foi muito divertido. Era uma coisa muito cômica. Sim. Mas a gente achou muito engraçado. E minha mãe riu, falou, posta isso. A gente achou engraçado entre a gente, né? Porque era de bebê. E eu coloquei nos stories. Mas foi um fuá. Que falta de respeito. Você é uma pessoa muito refinada. Como você pode fazer um negócio desse? Então, não pegou bem. Né? Então, não pegou bem. E teve uma vez também que eu comecei algo que eu achei que eu nunca fosse fazer, que era coisa de mêsversário. Eu achava como? Que frescura. Eu fiz. Paguei a língua um monte de coisa na gestação. Paguei a língua um monte de coisa depois que tive filho. Fiz o treino do mêsversário. Um caos. Trocava queria colocar roupinha de gêmeos, né? Fazia cocô, aí tinha que trocar. Aí tinha que trocar a roupa igual, que era azul e rosa. Aí trocava os 2, porque tinha que trocar. Aí o outro vomitava. Já cheguei a trocar umas 3 vezes. Aí, hora que tava tudo certo, derrubou o bolo. Aí falei, não vou fazer mais essa porcaria. Parei no 3º mês. Não, aí parei.
Denise, você é uma pessoa também muito bacana em relação à fé, né? Você é uma mulher muito cristã. Isso, com certeza, deve te ajudar demais nas suas decisões como mãe, empresária, influenciadora. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque isso é uma coisa também muito importante. Sim. Antes eu conseguia, antes de ter os bebês, de ter meu momento de leitura, né? De manhã eu sempre gostei de fazer meu tempo de devocional, de ler, escrever. Sempre estimulei isso muito também no meu Instagram. De escrever sobre os meus sentimentos, pensamentos. Pegava os meus livros de cristãos, tal, comportamento humano, escrevia lá. E isso me ajudava bastante. Sim. Depois que as crianças nasceram, ficou insustentável. E eu trabalhei muito isso. Eu lia bastante coisa, escutava bastante coisa, que depois que as crianças nascem, fica difícil mesmo o tempo, e isso não tem que ser uma cobrança. A gente tem que levar de uma forma... Entender que Deus está em tudo, né? Deus está no ar, Deus está com meus bebês. Meu tempo com as crianças também é espiritualidade. Então, o que eu tenho feito para me alimentar? Eu gasto bastante tempo fazendo maquiagem todo dia de manhã, para fazer cabelo, maquiagem, para fazer as minhas fotos. Então, eu escuto muito podcast, muitas mensagens, e isso me alimenta. Então, é meu tempo de 1 horinha lá, eu tô escutando, tô me alimentando, no carro. Então, eu tenho esse costume, então me faz muito bem. E você sabe que outro dia eu estava até lendo, não sei qual era a influenciadora que estava falando, e era em relação à moda, né? Que às vezes tem até meio que preconceito quando fala que é uma influenciadora de moda cristã. Eu falei, cara, mas como pode ter um preconceito? Como alguém pode, né, falar alguma coisa nesse sentido? Porque, pô, a pessoa, ela tá mostrando o dia a dia dela. Ela tá mostrando aquilo que ela faz, o trabalho dela. Mas, em cima de tudo isso aí, tem Deus, né? Sim, a com pessoa, ela certeza. segue um Deus e ela tá sempre grata, sempre poder fazer as coisas. Mas tem gente que não gosta muito de misturar essas coisas, né, do dia a dia. E eu acho que é o contrário. Ainda mais nos dias que a gente vive hoje, você tem que mostrar cada vez mais aquilo que você faz e a presença de Deus no seu dia a dia. Sim, nós somos um ser integral, né? Né? Não Porque senão temos que separar. não vai muito. Voltando aqui sobre a maternidade, tinha uma pergunta aqui que como é que chama ela, meu Deus do céu? Vanessa. Denise, como foi receber a notícia que seriam gêmeos, né? Porque, assim, já tá grávida, já era aquela felicidade, aquela alegria. Mas quando ficou sabendo que era gêmeos, como é que foi isso? Então, como nós fizemos tratamento, Sim. a gente fez fertilização in vitro. Ah, Então, a gente colocou 2 embriões, né? sim. Na verdade, a gente teria a notícia de ser 1 ou 2. A gente gostaria muito que desse certo 2, mas a chance de ser 2 talvez seria pequena. Então, a gente queria muito que desse certo 2. Aí, quando a gente vai fazer a ultrassom e deu 2, a gente ficou muito feliz, legal, muito feliz. olha Não aí. foi nenhuma surpresa, nenhum choque, porque a gente queria muito, E né? um casal ainda, A gente, né? quando foi o casal, aí foi mais surpresa. É. Aí a gente ficou muito, 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 muito feliz. A gente fez um chá revelação pra família. A gente ficou sabendo antes, a gente quis revelar pra família. A gente fez um arraial, uma Olha festona. que legal. Foi muito bacana. Muito bacana. Ó, temos a Bianca aqui que ela falou o seguinte: gente, eu acompanho a Denise há muito tempo, né? E sou muito fã dela pelas redes sociais, eu acompanho o dia a dia. Às vezes fico pensando em montar o meu negócio também. Eu tenho 2 filhos, mas não são gêmeos, né? Mas eu fico pensando, será que eu dou conta? Como é que ela consegue fazer tudo isso, né? E ainda conseguir estar sempre linda e muito bem apresentável. Olha só. Muito obrigada pelo Bianca, carinho. um beijo pra você. Um beijo. Tem- Olha, Não é fácil. não é fácil. Mas assim, eu agradeço muito aos meus pais, porque desde cedo eles me ensinaram a ser disciplinada. Eu acho que a disciplina, embora muito pensado, é taxado como algo impositivo, rígido, a verdade, a disciplina, ela nos liberta. Quando a gente tem uma vida disciplinada, ela nos liberta para fazer muitas coisas. A gente vê que sobra muita coisa, muito tempo. Então, ó, meu horário do treino, é inegociável. Meu horário, minha comida é para isso, é inegociável, tá? Meu doce é fim de semana, é inegociável. Tá, meu horário de trabalho é isso, é inegociável. Então, tem coisas, assim, que eu vejo que a disciplina me ajuda demais, né? Então, às vezes acaba sendo um pouco mais rígida, mas eu vejo que isso me liberta para fazer muitas coisas. Sim, claro. Tanto para lidar com 2. Eu vejo que... por exemplo, na época que eu não tinha as crianças, eu treinei por uns 3 anos triatlon. Então, era natação, bike e corrida. E para fazer os 3, precisa fazer musculação. Sim. Então, são muitas coisas para fazer. Tudo isso você precisa de ordem, você precisa de tempo. Então, isso ajuda demais, você precisa focar. Então, eu acho que essa coisa da organização e da disciplina é
é a que vira a É chavinha. a chave, né? Você sabe que pelo segundo ano eu apresentei o NPC aqui em Rio Preto, né? E o NPC, ele junta atletas do Brasil inteiro, né? É NPC, nada, pedala e corre, né? Que legal. E aí teve aqui na Represa. Só que aí é o NPC 100. Então são 2 quilômetros de natação, 80 de bike e 18 de corrida, né? Que legal. Aí eu pensei assim, né? Falei, caramba, eu tenho 47 anos de idade. Se eu pegar a minha vida inteira, às vezes que eu fui pra praia, na piscina do clube, às vezes que eu fui em córrego, alguma coisa nadar no rio, eu nunca nadei 2 quilômetros, né? Se eu juntar tudo esse tempo. E o cara sai de lá inteiro, né? E, pô, o cara ainda vai mais 80 quilômetros de bicicleta e depois ainda vai correr mais 18. Então, o cara que ele é triatleta, eu realmente sou muito fã, porque tem que ter... É claro que tem a galera ali que faz tudo e tem outros que são o quê? Revezamento, né? Um só corre, o outro tal. Mas o cara que faz isso tudo e completa, então, como você estava treinando, obviamente com números um pouco menores, Sim, mas sim. é um absurdo. A pessoa tem que ter um condicionamento físico incrível, né? Mas, Hamilton, é uma coisa também, é questão de foco. Sim. Se eu te falar que eu aprendi a nadar com 30 anos. E eu lembro, a minha primeira aula de natação foi no meio de criancinhas de 3 anos. Maior humilhação. E eu não tinha a habilidade que as crianças têm. As crianças têm muito mais habilidade. Claro. E eu cheguei na professora e falei assim, eu só quero aprender a atravessar um rio, que eu quero fazer uma prova de triatlo. Olha aí. Eu só quero fazer isso. Eu quero fazer uma prova de triatlo, completar. Eu não quero aprender borboleta, eu não quero aprender virar. Eu só quero aprender a fazer o crawl, só. Me ajuda. E fiz. Aprendi a nadar, fiz minhas provas de triatlo que eu queria e eu consegui. Olha aí. Então, acho que assim, o que eu quero, né? Pega o objetivo, a Objetivo. meta e faz tudo para E poder seja alcançar. disciplinado. É. E dá certo. E só com disciplina também você consegue, né? Não tem como. E tem que abrir mão de outras coisas Claro, para sim. poder fazer. Gente, ó, tá muito legal o bate-papo aqui. Quero agradecer mais uma vez a galera que tá acompanhando a gente. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações. Deixa eu falar aqui da Barone Transportes, nossa patrocinadora também, para você que precisa de uma transportadora com agilidade, com credibilidade, principalmente com seguro, para poder levar aí aquilo que a sua empresa precisa. A Barone tem isso para você, tá? Entre em contato aí pelas redes sociais e faça com certeza a contratação da Barone Transportes. A Denise está levando de recordação uma canequinha personalizada com o nome dela, para ela guardar aqui. É da Encantar e Mimos Afetivos, Amei. tá? Tá chegando o Dia dos Pais, para você que quer dar um presente especial pro seu pai, ou quer presentear alguém com uma cesta especial, a Encantar e tem para você ter um montão de coisa legal lá, tá? Encantar e Mimos no Instagram. Agradecer também o Joe Trainer, cara, o Joe tá pegando aí, há 3 meses eu fiz a cirurgia, né? A bariátrica, e nós estamos fazendo treinamento lá, e estamos alcançando números bem bacanas. Então agradecer o Joe Trainer que tá junto com a gente por aqui, para você que é um estúdio bem bacana para você poder treinar, e lá você encontra o método 3.0, cara, que é muito fácil. Porque às vezes você vai na academia, você fica 1 hora na academia, aí você fica no celular, você vai ali, faz uma sessão, faz uma série, faz alguma coisa. Lá não, no Joe você vai meia hora direto, faz um trabalho muito bacana e com resultado comprovado, tá? E logo logo o Joe volta aqui para poder trocar uma ideia com a gente. Falar da iPrado Store, aquele momento especial de você se presentear ou presentear quem você gosta com um iPhone. Chegou a hora, tá? Lá você encontra preços especiais, você pode dividir em até 18 vezes no seu cartão e tem sempre aquele produto que você gosta, tá? Dia dos Pais chegando aí, é a hora de você comprar aquele presente especial ou até mesmo se presentear com o iPhone da iPrado. Não esqueça, tá? Entra lá nas redes sociais, lá tem sempre um preço especial para você, condições incríveis e você ainda pode parcelar. Falar do Mercadão Agropet, com preço bom ninguém compete. São 7 lojas, 4 em Rio Preto, tem também em Ibirá, tem loja na cidade de Cedral e em Badiba City. Tudo que você precisa para o seu animalzinho, você encontra no Mercadão Agropet. Lá tem vacina, tem ração, tem produtos especiais, tem roupinha, tudo, tá? Inclusive banho e tosa. E aqui eles buscam o seu animalzinho, dá o banho, faz a tosa e entrega para você. Muito mais fácil, né? Entra aí nas redes sociais do Mercadão Agropet. Agradecer a Mariner Calçados, que tá junto com a gente, são 2 lojas, tá? A Mariner fica ali no aeroporto, dentro do posto Monte Carlo, e também fica na Constituição com Independência. Todas lojas climatizadas, com estacionamento, Dia dos Pais chegando, aquele presente especial. Lá você encontra calçados masculino, feminino, tem camisa polo, tem acessórios, tem umas mochilas lindas em couro, tudo com a marca Mariner. @Mariner Rio Preto no Instagram. Pra gente fechar essa parte dos patrocinadores, falar da Y-Steak. A Y-Steak é aquele restaurante especial. Na verdade, a Y-Steak desde 2017 fez mais de
23 mil pessoas nos eventos que ela já realizou. E aí você pode também fazer a sua festa, a sua confraternização, aquilo que você quiser e contrata a equipe da Y-Steak. Cara, aquele churrasco com sabor afetivo, sensacional. E tem um restaurante, sexta, sábado e domingo, sempre com música ao vivo e aquela comida deliciosa, tá? Ganhou o prêmio aqui da comida de boteco, né, nesse ano de 2025. E também tem aquela caipirinha especial de doce de leite que a galera só encontra na Y-Steak. Pergunta de milhões. Denise come farofa? Opa! Você vai receber um kit da farofa da Nega daqui a pouquinho. Que delícia! Que é o melhor acompanhamento do Brasil, tá? Tem a tradicional, tem ainda a picante, tem também você encontra a caipira e tem a de limão e a de banana. farofadanega.com.br, @farofadanega, junto com a gente por aqui no Ar também. Vamos falar um pouquinho, o pessoal tá perguntando aqui como que o seu marido também apoia você, né? A gente percebe também que isso é muito importante, porque é um trabalho que você faz. Tem o dia a dia, você é mãe, você cuida das crianças, você também faz as suas atividades físicas, reuniões, vai fazer também aqueles contratos com lojas e tudo mais, aquela correria, e o maridão tá no meio disso tudo, né? Sim. E a importância de estar apoiando aqueles projetos que você está envolvida. Eu falo que acho que sem ele eu não aguentaria. Porque é pesado trabalhar na internet. É pesado ser mãe, modelo, influenciadora, fazer tudo que eu faço. Se eu não tivesse ele como meu braço direito, eu não daria conta. Ele, além de meu marido, ele é meu melhor amigo. Ele me apoia. Quantas vezes eu não tô bem emocionalmente, eu me abalo às vezes com algumas coisas pesadas, às vezes que acontecem na internet. Ele me ouve, ele me apoia. Então, ele me ajuda demais. Te amo, amor. E que também a gente está falando aqui sobre a mãe, né, de gêmeos, mas também é pai de gêmeos. Sim, ele que me ajuda nas madrugadas, ele que me suporta quando eu tô nas minhas crises de TPM. Olha só que legal, bacana isso aí, Bu. Preciso muito dele no meu dia a dia. Isso é muito bacana porque a galera que acompanha as redes sociais também vê isso, né? Vê tudo que você faz, mas sabe também que existe uma mulher ali que ela é casada e que tem um esposo do lado dela que está acompanhando e sempre junto apoiando. Isso é fundamental. E reconhecer isso, né? A gente precisa. Isso é importante. A gente não é nada sozinho, Hamilton, não é. Tenho aqui a Márcia mandou pra gente. Denise, sobre a sua loja, né? É uma extensão sua que você separa bem a marca de influenciadora ou você não consegue? É sempre uma coisinha meio que igual? Não, separo bem. Separo bem. Separar, né? Dá. Tem também a questão, assim, é muita coisa para poder falar, mas, tipo, os desafios que você já passou até hoje, seja em relação a maquiagem no seu trabalho, seja como influenciadora, o desafio de mãe, que a gente sabe que é complicado também, né? E como empresária. Disso tudo aí até hoje, você teve algum perrengue especial, aquele que você já pensou, pô, isso aqui eu não sei se eu vou conseguir fazer mais? Quais foram aqueles percalços, aqueles desafios que você achou que realmente era muito forte, mas você conseguiu passar por cima disso aí? Olha, foi um baque quando o meu Instagram foi hackeado. Nossa. Eu fiquei uma semana sem meu Instagram e os bandidos entraram tal e passaram por mim. E era bem um período que eu estava mudando de casa, eles começaram a vender aquele tradicional golpe. Sim. Venderam produtos. Eles deram um golpe de mais ou menos 50 mil reais para as minhas seguidoras queridas, que eu sempre passo a credibilidade. Claro. Isso me machucou demais. E eu até fiz algumas chamadas de vídeo para mostrar que eu não tinha nada a ver com aquilo. E algumas compraram 7 mil reais. Outras falaram, Denise, eu não consigo mais falar com você, porque ela não conseguia relacionar que não era eu, sabe? Aquilo foi uma dor absurda, assim. Tipo, uma coisa que eu mais prezo é a minha credibilidade. E aquilo cortou meu coração, aquilo foi terrível. E eu não tinha nada a ver com aquilo, não tinha... E saber que elas caíram no golpe, que elas compraram pensando que era eu, sabe? Então foi muito difícil. Muito difícil. E hoje em dia isso aí, gente, está muito comum. A pessoa tem que tomar muito cuidado, né, em relação a clicar as coisas. Às vezes é uma coisa que você quer comprar, às vezes é uma coisa que você está precisando e do nada você é iludido ali. Sim, né? O pessoal muito que também já passou por isso uma vez, já pegaram o Insta deles e, pô, é muito ruim. E a gente sabe que, é o seu trabalho, né? Então, a pessoa realmente, ela hoje em dia está muito difícil. E você tem, inclusive, acreditar depois que não é a pessoa. Que foi o que até você entender, passou. principalmente quando mexe no
bolso da gente, né? Nossa. É muito difícil. Bom, deixa eu te perguntar uma outra coisa também sobre tendências, né? Provavelmente as coleções que você faz em relação ou à sua loja ou que você trabalha, teve alguma que você falou assim, essa tá especial, essa aqui, alguma peça que você falou, essa aqui não dá nem vontade de vender, porque essa aqui tá incrível. Você tem muito ciúme das suas coisas assim? Não pode ter, porque você é vendedora, né? Mas é incrível, né? Eu não tenho muito apego. Não tem. A roupas, assim, eu não tenho muito apego. Sabe o que eu tenho apego? A maquiagem. Olha aí. Tem mais apego do que roupa. E a tendência agora que tá muito bacana, eu gosto muito dessa coisa da camisa. Camisa eu acho muito chique, blazer eu acho muito chique, eu acho essa tendência maravilhosa. O cinto marcado como eu gosto, tá aqui, sabe? Eu acho muito legal. Vou falar também do que eu não curto Sim, muito. claro. Cintura baixa. Ai, não me desce. Essa calça jeans chupadinha com cintura baixa. Não me desce. Mas assim, apego eu não tenho, não. Ó, tem uma menina aqui que ela tá fazendo uma pergunta muito interessante. Como que é o bastidor daquela foto perfeita que vai pro feed, né? Porque você faz um trabalho ali, são centenas de fotos que você faz, mas tem aquela que realmente é perfeita, aquela foto que você colocou, a pessoa vai ver aquela foto e ela vai querer aquela roupa. É engraçado. A maioria das roupas que eu faço a foto, principalmente no atacado, elas não cabem em mim. Olha aí. Porque começa do 38, Sim. e eu visto um 34, quase 36, o manequim. Então, eu uso muitas presilhas na parte de trás. Então, você olha assim pra mim e fala, nossa, como a roupa vestiu bem. Mas, na verdade, tá cheio de presilha na parte de trás. Entendi. Então, se você olhar atrás da foto, você vai ver um monte, parece um dinossauro. Cheio de presilhinhas pretas, tudo preso. E um monte de gente segurando luz, né? Tipo, um monte de... Aquela equipe pra foto perfeita, né? Então, é engraçado. Mas isso é uma coisa interessante porque a pessoa nem sabe disso. Sim, e parece que assim, eu vesti a roupa uau, igual a pluma, na A verdade. pessoa, ela vai comprar e fala assim, não, mas eu vi a Denise com aquela roupa, tem esse tamanho sim, eu quero E comprar. sabe o que já aconteceu também? Nas fotos eu dou uma crescida, você tá vendo que eu sou miudinha, né? Eu pareço um mulherão, falei, nossa, uma vez eu fui fazer uma foto em outra cidade e a marca nunca tinha me visto, quem me contratou não tinha me visto pessoalmente. E acho que ele pensou que eu era uma mulherão, grandona e tal. E eu cheguei, abri a porta assim, e a pessoa... Nossa, eu achei que você era um mulherão, você é um grilo, você é um cisco. Eu falei, nossa, posso entrar? Bom dia. Obrigado pela parte que me toca, né? Miudinha, né? Então, eu dou uma crescida nas fotos. A foto aumenta mesmo, né? Então, é engraçado. Eu vejo que você é uma pessoa muito resolvida, assim, em todas essas questões de... internet, fãs e tudo mais. Infelizmente, a gente tem haters também, né? Aqui, Sim. por exemplo, graças a Deus, até agora a gente não teve nenhum. Mas como que você lida com isso, né? Em relação à crítica, ou seja, sobre uma roupa, uma maquiagem, alguma coisa que você fez. Você dá ouvido para isso? Você ignora? Isso é uma coisa que não te abala? Hoje, com a experiência que você tem também, você acha que isso aí, principalmente de quem vem, né? Porque não é o que a pessoa fala, é quem tá falando, né? Uhum. Isso aí é o pior ainda. Sim. Terapia tá em dia. Boa, isso é importante. Como eu te falei, terapia tá em dia. No começo, eu me abalava bastante. Mas no meio do caminho, eu percebi que a maioria das pessoas que fala sobre... que critica, as pessoas, elas não são muito próximas. Sim. Então, não que claro que a opinião das pessoas, ela, dependendo do dia, se eu não estou bem, ela vai me machucar, né? Tá. Mas, por exemplo, o cabelo, vamos falar da última situação do meu cabelo. Então, tipo assim, teve um monte de críticas pesadas, né? Então, tipo, algumas não foram só, tipo, que eu não gostei, alguma coisa falando do meu rosto, falando que fiquei velha, sabe? Coisas bem, bem pesadas, assim. Eu tomo a decisão de não olhar. Então, tipo, vai me mudar alguma coisa? Então, eu ignoro. Eu não assisto, eu não dou audiência. Boa. Então, essa é uma opção que eu tenho. Então, eu vejo que começou muito burburinho negativo, eu ignoro e eu sigo a minha vida. Eu tô bem, se eu tô me sentindo bonita, Então, agora, eu quero me interessar, eu tô me sentindo insegura, talvez eu queira alimentar, mas nesse sentido, nesse caso, por exemplo, que foi do cabelo, não quero ver. Então, não dou
audiência. Porque também é uma coisa assim, trabalho que você faz, às vezes a pessoa, igual você falou, às vezes a pessoa nem sabe o que está falando, né? Ela nem está próxima, ela não sabe aquele conteúdo, é a primeira vez que ela está vendo, ela não acompanha a sua história, a sua trajetória, saber todas as fases que você passou. A minha terapeuta fala assim, ela vai olhar o seu feed e ela vai comentar negativamente. Ela rolou o feed, passou uma outra pessoa. Ela tocou alguma coisa na casa dela, ela desligou o celular e ela vai fazer outras coisas. Ela já esqueceu. Ela nem lembra mais. Se você olhou, alimentou e agarrou, quem se ferrou foi você. Sim. Ela já esqueceu. Então, não faz sentido. Entendi. Não faz sentido. Então, eu tenho aprendido muito. Claro que é com o tempo, né? E claro que depende do dia, se eu tô com a autoestima boa, se eu tô bem, se eu tô num dia bom e tal. Então, acho que tem que aprender a lidar. Como que funciona o seu dia a dia, a pessoa, a loja, né? Atacadista que quer te contratar para poder fazer alguma coisa nesse sentido. Inclusive, eu assustei, porque no dia que eu mandei uma mensagem para ela mesma respondeu, né? E eu falei, eu queria falar com a Denise. Ela falou, mas sou eu. Eu falei, não é. Deve ter 30 assessoras, deve ter um monte de gente, né? Hoje você tem uma equipe que vai com você, ou é só você que vai e já está tudo pronto, já está tudo organizado, o pessoal que vai fazer essa captação de imagem, o pessoal que está com a roupa, ou tem um pessoal que vai junto com você para poder te auxiliar nesse trabalho? Eu tenho uma equipe, Sim. né? De produtor, de fotógrafo. Então, tem toda a equipe que faz o vídeo, que faz a produção de acessórios, bolsas, sapatos. Então, eles me acompanham. A gente decide junto com a marca sobre locação, se quer externo, se quer estúdio. Então, a gente decide todo mundo junto. Geralmente, o meu produtor que entra em contato com a marca é para decidir sobre a locação. Sim. Né? Então, eu só... Por isso que eu demorei um pouquinho para responder, mas às vezes eu acabo respondendo. Quando é coisa pessoal, assim, Sim. Eu acabo respondendo. E então, geralmente, esse produtor acaba respondendo as partes profissionais, para passar valores, para definir sobre locação, estilo da marca. E hoje você tem já tem marcas, né, que já está com você, que você já tem Sim, já tem uma parceria que faço semanalmente, que faço quinzenalmente. Mas tem sempre um espaço para alguma coisa nova. Com certeza, por favor, estou aqui. Denise, se eu perguntar, você já pensou em fazer um livro sobre a sua vida, assim, de contar, ou um documentário dessas passagens todas suas e alguma coisa? Eu acho que é legal, hein? Porque você tem muita história, viu? Quem sabe? Para fazer, eu acho não que é bacana. Não pensei não, mas quem sabe? Né? O que você pode falar pra gente sobre a tendência aqui? A gente está chegando nessa metade do ano, né? Sei que acompanha muita coisa que está chegando no Brasil ainda, muita coisa que está aparecendo aqui, principalmente em relação... quando a gente fala em relação a produtos, maquiagem, todo dia tem um produto novo. Mas e moda? O que vem por aí? O que as pessoas podem ficar de olho aí nas suas redes sociais para poder acompanhar? Você pode dar um spoilerzinho pra gente? A gente já está fotografando o verão 2026, Sim. Embora a gente está no inverno. Sim. Então, o atacado sempre antecipa. Tá. Então, a gente vem com peças, aquele color candy, que é o amarelo manteiga, o rosa bebê, o azul bebê. Então, a gente já está fotografando peças fluidas. Então, essas coisas a gente já está antecipando o que vem pro verão. Peças leves. Então, a gente já... Nada que seja muito diferente para esse verão, que foi do passado. Sim. Mas tá bem bonito. Muito bem. Pra gente encerrar aqui, eu quero fazer um ping-pong com você rapidinho. Um look que nunca sai de moda. Aquele look que toda mulher tem que ter no guarda-roupa, tem que ter lá no closet dela. Ela tem que ter esse look que, para qualquer ocasião ou para uma ocasião especial, esse look, ele tá lá à disposição. Camisa branca. Sempre, né? Sempre. Não erra. Não erra. Um perrengue chique que você já viveu? Que difícil. Ai. Já quebrou meu salto? Isso aí é um perrengue chique. É um perrengue chique. Tá de salto, vai ter que andar mancando. Já. Feio. Um conselho de mãe que você repete sempre, né? Para quem pede alguma opinião, alguma coisa, você fala, vou te dar um conselho. Agora, como mãe, eu posso te falar isso aqui. Tem alguma coisa especial? Sim. Os dias são longos, mas os anos são curtos. Boa, essa é boa. Tem um mico seu, alguma história que já virou, que já teve uma história em relação às redes sociais? Alguma coisa, uma gafe que você fez? Eu não consigo ver uma gafe sua, mas... Uma gafe?
Acho que não, né? Eu acho que não, pelo menos eu não... Eu tento ser discreta. Ah, Na vida real não tem como, né? vou ter que... Ó, tem uma frase que te representa, uma frase que realmente, assim, essa frase é da Denise Ulian. Assim, como eu gosto muito da questão da disciplina, eu acho que a disciplina liberta, eu acho que os desejos escravizam, mas acho que isso mexe bastante comigo, assim. Isso é uma coisa que tem que ter aquela questão, né? Se você quer, seja um concurso que você vai passar, você tem que abrir mão de muita coisa e estudar para que você possa passar nesse concurso, a casa dos seus sonhos, alguma coisa nesse sentido, e também os seus desejos pessoais, né? E tudo, se você for ver, começa pela disciplina, porque senão você não consegue chegar, né? Sim. E hoje a gente viu isso aqui, que ela é fundamental em relação a isso. Não é? Sim. Antes da gente encerrar aqui, eu queria falar que temos um patrocinador novo aqui, que é o Fauzi Caram. Fauzi Caram Buffet, tá? Teve com a gente na semana passada, a gente contou isso para você que tá querendo fazer uma festa especial, uma confraternização, formatura, aquela festa de 15 anos, né? O sonho que a sua filha sempre quis, o seu casamento, você vai encontrar um buffet especial de excelência aqui em São José do Rio Preto, que é o Fauzi Caram Buffet, tá? Vai lá nas redes sociais para você conhecer um pouquinho mais. A gente vai estar começando a apresentar muito mais deles aqui. Semana passada foi um podcast incrível, muito bacana, feedback especial, e muito obrigado pela confiança aí de toda a família Fauzi, junto com a gente a partir de agora também aqui no Noar. Denise, queria te agradecer muito, sei que é uma correria danada a sua vida, e você ter arrumado esse tempinho, como eu te falei, para mim é uma honra muito grande te receber aqui. Queria que você usasse suas considerações finais para mandar beijos, abraços, recados, alguma coisa que a gente não falou aqui que seja importante para você também falar para todo mundo que te segue e, continuar pedindo para que Deus possa cada vez mais pavimentar essa sua vida com muita saúde, muita sabedoria e cada vez mais sucesso para você. Muito obrigada pelo carinho, pela confiança. Me senti importante. Pois sabe que é. Me senti importante aqui, famosa. Obrigada a todos os meus seguidores pelas perguntas, pelo carinho, pelas considerações, e continue me acompanhando. E obrigada por tudo. Muito bem. Lembrando que a galera que está acompanhando a gente aqui, depois deixa sua mensagem aqui no chat, tá bom? Pra galera poder que tá sempre junto com a gente aqui no Noar com a Milton Trevisan. Segue também a Denise aqui, vai lá no @DeniseUlian_ para você saber das novidades. São mais de 400 mil pessoas nessa comunidade, todo mundo engajado ali para poder aprender mais sobre moda, autoestima, fé e muita coisa legal, tá? Espero a gente fazer uma parte 2 algum dia aqui. Sim. Muito sucesso sempre para você. E na próxima segunda-feira, 9h, mais um episódio do Noar com a Milton Trevisan por aqui. Vamos chegar ao episódio número 130. Muito obrigado a todo mundo que acompanha a gente. Para você que quer ser um parceiro, patrocinador, chama aí nesse direct e vamos juntos fazer um conteúdo de qualidade aqui em São José do Rio Preto e toda a região. Família Filmix, forte abraço para vocês. Deus abençoe a sua semana. Fiquem com Deus. Até mais.